Imagine um país em ebulição, onde as forças políticas se chocam e a população clama por mudanças. No meio desse turbilhão, surge uma figura carismática e controversa, destinada a moldar o futuro de uma nação. Esse é Getúlio Vargas, o homem que com suas ações deixou uma grande marca na história do Brasil. Getúlio Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, em São Borja, uma cidade localizada no estado do Rio Grande do Sul. Ele era filho de Manuel do Nascimento e Cândida Dornelles Vargas, uma família de estancieiros, o que lhe proporcionou uma infância no ambiente rural. Iniciou seus estudos em São Borja e, posteriormente, frequentou o Colégio Militar de Porto Alegre. No entanto, ele não concluiu o curso militar e decidiu seguir a carreira jurídica. Em 1907, formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Porto Alegre. Após se formar, começou a trabalhar como promotor público em Porto Alegre, mas logo se envolveu na política. Em 1909, foi eleito deputado estadual pelo Partido Republicano Rio-Grandense, iniciando sua trajetória política. Em 1922, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou até 1926, quando foi nomeado ministro da Fazenda pelo presidente Washington Luiz. Em 1928, tornou-se governador do Rio Grande do Sul, onde implementou diversas reformas administrativas e modernizou a infraestrutura do estado. As insatisfações com a política do café com leite, que alternava o poder entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, desencadearam a Revolução de 1930. A eleição desse ano foi marcada por fraudes e pela vitória de Júlio Prestes, o que gerou descontentamento entre os opositores, liderados por Getúlio Vargas e João Pessoa. Em outubro desse ano, Vargas liderou um movimento revolucionário que resultou na deposição do presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. Após a Revolução, Vargas assumiu como chefe do governo provisório, governando por meio de decretos, já que o Congresso Nacional foi fechado e a Constituição de 1891 suspensa. Durante este período, Vargas implementou várias reformas, incluindo a criação dos Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio, e da Educação e Saúde. Em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista, liderada por paulistas que exigiam uma nova Constituição. Embora derrotados militarmente, suas demandas levaram à promulgação da Constituição de 1934, que introduziu o voto secreto, o voto feminino e direitos trabalhistas. Esses eventos consolidaram Vargas como uma figura central na política brasileira e prepararam o terreno para o Estado Novo, que ele instauraria em 1937. Então, em 10 de novembro de 1937, ele deu um golpe de Estado, alegando a necessidade de combater uma suposta ameaça comunista, conhecida como Plano Cohen. A Constituição de 1934 foi suspensa e uma nova Constituição, inspirada nas leis fascistas da Itália e da Polônia, foi imposta. Essa Constituição ficou conhecida como Polaca. O governo centralizou o poder no Executivo, fechando o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais. Houve forte censura à imprensa e repressão a opositores políticos. O Departamento de Imprensa e Propaganda foi criado para controlar a mídia e promover a propaganda do governo. Partidos políticos foram proibidos e sindicatos foram colocados sob controle estatal. Vargas implementou uma série de políticas para promover a industrialização do Brasil, incluindo a criação de estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Em 1943, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, que regulamentou os direitos trabalhistas e fortaleceu a relação do governo com os trabalhadores. Durante o Estado Novo, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, enviando a Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália. O regime começou a perder apoio popular e militar, especialmente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 29 de outubro de 1945, Vargas foi deposto por um movimento militar, encerrando o período do Estado Novo. Em 1950, Getúlio Vargas foi eleito presidente do Brasil por voto direto, retornando ao poder com grande apoio popular. Seu governo focou em políticas de desenvolvimento econômico e social, com ênfase na industrialização e na defesa dos trabalhadores. Seu governo criou a Petrobras em 1953, com o objetivo de garantir a exploração e produção de petróleo no Brasil, fortalecendo a soberania nacional sobre os recursos naturais.
Também implementou políticas de controle de preços e salários para combater a inflação e proteger o poder de compra dos trabalhadores. O segundo mandato de Vargas foi marcado por intensa oposição política e econômica, especialmente de setores conservadores e da imprensa. A crise política se intensificou com o atentado da Rua Toneleiro, em 5 de agosto de 1954, que resultou na morte do Major Rubens Vaz e envolveu membros da guarda pessoal de Vargas. Sob intensa pressão política e ameaçado de deposição, Vargas cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Em sua carta-testamento, Vargas denunciou as forças que, segundo ele, estavam conspirando contra seu governo e afirmou que deixava a vida para entrar na história. O suicídio de Vargas teve um impacto profundo na política brasileira, gerando uma onda de comoção popular e consolidando seu legado como uma figura central na história do Brasil. Vargas é uma figura que desperta tanto admiração quanto críticas, refletindo a complexidade da política brasileira no século XX. Sua trajetória é um testemunho das tensões e desafios enfrentados pelo Brasil em sua busca por modernização e justiça social.